Muito bom, Bom dia, dia, professor. bem-vindo. Oi, Azenha! Oi, Azenha! Quanto tempo? E que tempos, hein? Que tempos! Há muito tempo, né, professor? Isso mesmo, e que tempos. Mas desde então melhorou. Bom dia. Está chegando na reta final a eleição na Argentina. Tem duas eleições que ainda definem o quadro político neste ano. No Equador, disputa muito acirrada entre o filho do Novoa, que é o maior miliardário do país, originalmente às custas da exportação de banana, mas tem outras coisas mais complicadas no meio. E Ana Maria Dias, que foi ministra do Rafael Correia, e agora está disputando palmo a palmo, em desvantagem com o Novoa. E a eleição na Argentina, que está entrando na reta final para definir o primeiro turno. Tem 4 grupos de votos, né? Milei, que é a grande novidade, vamos falar dele, a Patrícia Bullrich, que é da direita tradicional, e o Sérgio Massa, que é o candidato que a esquerda escolheu. E o quarto são os que não votam. Tem ainda 25% que não vota e que pode acabar sendo decisivo. A grande novidade é o Milei, está liderando todas as pesquisas, um jovem candidato de direita, de extrema direita. Já uma revista aqui já disse que ele vai ser unha e carne com o Trump se ganhar a eleição. Não vai ter aliado no Brasil nem em outros países, seria ele. Ele é um candidato que a propaganda dele na televisão basicamente é preciso mudar a Argentina. E não dá para mudar com os de sempre. Então é preciso mudar com o novo. E ele propõe coisas esdrúxulas, não só terminar relações econômicas com a China, com o Brasil, vai ter que se acolher nos Estados Unidos, mas também fim do Banco Central. Terminar com o Banco Central, quando ele fala, às vezes o slogan embaixo é destruir o Banco Central, que quer dizer dolarizar a economia, voltar àquilo que o Menem fez nos anos lá atrás, né? E que trouxe a satisfação dos argentinos, que a moeda ficava igual ao dólar. Então, aumentava o poder aquisitivo deles enormemente. Em compensação, achavam que tinham 100. No banco, achavam que tinham $100. Aí, de repente, acabou e disseram, não. Você tem 4 para 1. Você não tem $4. Você tem, na verdade, uma paridade que acabou. Agora é 4 para 1. Aí, a classe média saiu na rua quebrar os bancos. E nunca mais os bancos se recuperaram, nunca mais tem credibilidade. O dólar passou a ser, na prática, a moeda de poupança na Argentina. Mas é uma tentação para quem tem uma inflação de 125% ao ano, 10% ao mês, a ideia de dolarizar é sempre uma tentação. Ninguém nem olha para o passado como isso implodiu a economia argentina. Mas é a ideia de acabar com o Banco Central, que aparece aos olhos das pessoas como responsável pela inflação. É muito duro eles controlarem os preços, quanto é efetivamente e tudo mais, com 10% de inflação ao mês. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas não se dão conta que dolarizar significa também dolarizar tudo, dolarizar os preços, dolarizar o salário das pessoas e tudo mais. Mas é uma promessa tentadora. A Patrícia Bullrich é a candidata tradicional da direita, não tem muita novidade a propor, sobretudo comparado com o Milei, e o Massa tem essa dificuldade gravíssima, que ele é simplesmente ministro da Economia. Foi colocado pela Cristina e pelo Alberto para conter a inflação e não conteve coisa nenhuma. E como é que a esquerda tem como candidato um ministro da Economia de uma inflação de 10% ao mês? Isso é uma fraqueza muito grande. Agora, é provável que ele vá ao segundo turno com o Milei. Ele está nas pesquisas em segundo lugar e a Bullrich em terceiro. Então, vai ser uma disputa dura, mas com favoritismo evidente do Milei. Professor, Milei implode o Mercosul, portanto? Com certeza. Isso é até detalhe para isso, vai de cambulhada, né?
porque terminar com a relação econômica com o Brasil já significaria, evidentemente isso. Isso, para ele, nem é muito importante, é uma espécie de detalhe, né? Se ele tiver o acolhimento do Trump, ele vai ter uma inserção internacional. Agora, é provável que ele faça ajustes nas coisas que ele diz, né? Muita coisa agora é de campanha eleitoral. Na hora de colocar em prática as coisas, não sei se vai ser tão assim como ele diz. Por exemplo, relação econômica com a China. Quem pode abrir mão de uma coisa dessas? A China já é o maior parceiro de todos os países da América Latina, inclusive dos Estados Unidos, né? Com o dinamismo econômico que tem e tudo isso. Então, vamos ver na hora prática. Agora é uma hora da campanha, de prometer, tentar as pessoas, né? Então, mas acho que, com certeza, o Mercosul seria muito afetado. O Brasil perderia, o Lula perderia um aliado que tem sido sempre a Argentina, né? Começou toda essa integração latino-americana com o abraço do Lula com o Néstor Kirchner lá atrás. E o Brasil e a Argentina aliados, né? E agora seria um golpe muito duro. Emi, você está aí esses dias, conta pra gente qual tem sido a estratégia não só dos peronistas, mas vamos pensar assim numa forma um pouco ampliada também para os setores da esquerda, uma esquerda mais tradicional também, para combater isso, para tentar reverter essa situação. Qual tem sido a linha argumentativa, ou as campanhas, que campanha tem sido feita para tentar combater a vitória do Milei? É reafirmar os direitos, né? Reafirmar como os direitos das pessoas seriam muito afetados. Isso está muito forte na televisão, é o que é reiterado. O Massa faz a campanha com as propostas tradicionais dos progressistas, né? Crescimento econômico, diminuição do desemprego, etc. Tal. E não fala em conter a inflação, né? Mas isso seria um resultado da retomada do crescimento econômico. É isso, são as teses tradicionais que ele propõe e que o Milei simplesmente desconhece, né? O Milei simplesmente desconhece, achando que o combate à inflação é o mais importante e ele vai conseguir através da dolarização. Então, é uma armadilha difícil para a esquerda responder, especialmente para o próprio ministro da Economia, com uma inflação de 125% ao ano e de 10% ao mês. Deixa eu te perguntar mais uma questão relacionada a essa. A gente sabe que a vice do Milei, a Villarruel, ela faz toda uma campanha por revisão da justiça de transição feita na Argentina, né? Reparação, ela fala, né, para militares que estiverem envolvidos na ditadura. A esquerda argentina, ela tem trabalhado isso, esse apelo aos direitos humanos, o que o Milei representa para os direitos humanos, para a história da Argentina, que é um dos países que, na minha opinião, melhor tratou a questão da justiça de transição, de condenação e de reparação, aí sim, reparação de verdade das pessoas, das famílias que sofreram na ditadura. A esquerda pegou esse viés também ou não? Olha, a grande maioria dos votos do Milei é de jovens. E está muito longe, na cabeça dos jovens, esse tema. A vice dele diz expressamente que duvida dos 30 mil desaparecidos. Ele diz, mostrem os nomes. Agora, claro que afeta fortemente as velhas gerações, mas aos jovens não é um tema que os afete muito diretamente, pelo tempo, né? Pelo tempo que passou desde então. Então, essa é a defesa que ele tem, de alguma maneira, né? Virar página desses temas anteriores que não deram certo, né? A Argentina não deu certo. E isso vai de cambulhada, né? Não, é isso mesmo. Tem um superchat aqui do Fábio Potter, e ele diz: Milei, eu sempre achei que os argentinos fossem um povo politizado, até mais do que nós. O que aconteceu? Ele pergunta. Então, como ele diz, a Argentina deu errado. E quem dirigiu a Argentina foram exatamente os políticos tradicionais, tanto de direita quanto de esquerda. Essa é a visão dele, né? E que toca
toca aos jovens. A população é mais politizada do que isso, né? Então, de alguma maneira, tem horror às coisas que o Milei coloca. Mas hoje, basicamente, os jovens é que são atraídos pelas novidades do Milei, pela rejeição da política tradicional. Isso é muito claramente, né? Tanto a direita quanto Massa, que é um candidato que foi colocado pela Cristina e pelo Alberto para tentar segurar a inflação, e não segurou. O Emir, fazendo uma análise de longo prazo, né? A gente vê hoje o mundo se voltando para a Ásia, a Argentina economicamente ficou estagnada, não? Que análise que você faz de longo prazo, independentemente dos governos argentinos, da colocação da Argentina no mercado mundial? O que levou a Argentina a essas crises cíclicas e cada vez mais profundas, na sua opinião? A Argentina é uma economia pária de escala internacional. Imagine se não tivesse renovado com o Fundo Monetário. Foi o Hunter renovado, aprofundou a divisão interna entre a Cristina e o filho dela, por um lado, o Alberto, por outro, mas renovou em condições menos ruins, né? Agora, imagine se não tivesse renovado além disso, né? Então, difícil pensar a médio prazo, porque é muito provável que ganhe o Milei e é muito provável que ele fracasse, pela loucura das posições que ele estabelece. Vamos ver o quanto a aliança com Trump pode resgatá-lo, né? Mas a Argentina não sairá dessa situação de marginalidade na economia internacional. Sobretudo, todo mundo, obviamente, compara com o Brasil. E o Brasil hoje tem uma imagem internacional muito favorável, inclusive pela liderança do Lula. Então, isso deixa a Argentina em situação mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. E o que pesa eminentemente é a hiperinflação, que não é a primeira vez que eles viveram, né? Eles tiveram hiperinflação que levou a ter 4 presidentes numa semana só. Esse grau de instabilidade, não, mas tem gente até na esquerda que, diante das possibilidades da Patrícia Bush ou do Milei, prefere o Milei porque acha que ele vai desabar mais rapidamente, por ser impossível as colocações que ele faz. Então, ninguém tem uma certa visão do que seria a Argentina a médio prazo, salvo se chegasse a ganhar o Massa em aliança com o Brasil, salvo. O presidente Lula, ele parece estar bem preocupado com a eleição na Argentina, né? Inclusive, naquele diálogo dele com o Biden para firmar a parceria pelo trabalho decente, ele citou, né, a Argentina. Acho que ele citou nominalmente ainda a Argentina. E a gente também sabe que há esforços no âmbito dos BRICS, do Banco dos BRICS também, com a China, na tentativa de ajudar economicamente a Argentina ou refinanciar essa dívida, ou a gente ouviu falar em formas de contornar e dar alguma perspectiva de resolução, principalmente da dívida. Isso é debatido na Argentina? Isso tem ressoado aí nos debates, na imprensa, na mídia, mesmo nas redes sociais? Eu diria que não. E, de imediato, quando surgiu a ideia da Argentina nos BRICS, a Patrícia Bush e o Milei disseram que não vão topar a Argentina entrar nos BRICS. Então, só mesmo no caso do Massa ganhar, é que essa promessa do Lula podia se concretizar. Que não é só BRICS, né? É Banco dos BRICS, né? Vamos falar em Banco dos BRICS, dinheiro, né? Claro, então, mas isso esses dois candidatos rejeitam frontalmente, né? Por razões ideológicas, né? Por razões ideológicas. Não falam de política internacional. Não falam de política internacional, salvo essas loucuras do Milei em relação à China, o Brasil, coisas dessa ordem, mas não se toca no tema dos BRICS. A realidade imediata pressiona demasiado, né? Porque são os preços, né? A mídia pega uma senhora que sai do supermercado, então, a cenoura aumentou ou diminuiu? Imagina, né? Mas esse é o papo cotidiano deles, né? Qual é o preço de cada uma das mercadorias, né? 10% ao mês é demais.
Isso aí. O Emir, voltando-se um pouquinho para o Equador, você disse que o herdeiro do mega milionário é o favorito no Equador, e por quê, hein? Emir, de onde vem esse favoritismo dele, hein? São os jovens também? Olha, então, tinha vários candidatos. Se afunilou e tem Ana Maria Dias, que é Rafael Correia, e Não é todos a os Luísa outros. Gonzalez? Não era a Como? Luísa Gonzalez? A candidata não é a Luísa Gonzalez, do Correia? Que Ah, foi tá, você ministra falou também. foi ministra do Correia. Isso. Agora, o anticorreísmo é tão forte que todos os outros candidatos se uniram contra ela. Então, a primeira pesquisa, ela estava liderando. A primeira pesquisa já deu essa situação atual, que é 4 pontos de vantagem para o Novoa, pelo anticorreísmo, né? Rafael Correia foi um grande presidente, o melhor presidente que teve o país. Agora, ele é um pouco conflitivo para unificar o campo popular. Teve conflitos com a CONAI, conflitos com o movimento indígena, né? É o caso da Cristina também, ótima dirigente, mas também com dificuldades para unificar o campo popular. Todo mundo olha com muita inveja para a situação do Brasil e para o tipo de liderança do Lula, né? De unificação do campo progressista que eles não conseguiram. Então, esse acho que é o principal problema no Equador, que favorece o Novoa, que não tem nenhum mérito próprio, né? Inclusive, várias acusações de contrabandos mais graves do que simplesmente da banana, que é a mercadoria tradicional de exportação do Novoa, né? E a situação do país é dramática porque o que ela não tinha antes, que eram conflitos de narcotráfico, agora é pesadíssimos os conflitos dramáticos nas prisões, enfrentamentos do narcotráfico mexicano, que chegou num país tão tranquilo como era o Equador anteriormente, né? Então, tudo isso, um candidato autoritário tende a projetar uma imagem que, eventualmente, vai dar solução a esses problemas. Lembrando, né, Emir, que num discurso recente que ele reproduziu no Twitter, o Gustavo Petro, da Colômbia, ele fez isso que você acabou de dizer. Ele fez a fotografia da mudança do narcotráfico. Ele falou que o narcotráfico todo migrou para a fronteira da Colômbia com o Equador, causando muita confusão no Equador, porque dali eles saem para o Pacífico e depois vêm para o Brasil. E ele falou, isso aí foi uma revolução. E ele atribuiu a isso a criminalidade que disparou no Equador. E para falar em geral, assim, a situação do continente, tem 3 países mais sólidos, também com lideranças mais sólidas, né? México, Colômbia e Brasil, que estão mais estáveis, têm lideranças respeitadas. Então, se vê também que não é só o problema das políticas, dos programas, é também o problema de lideranças, né? A tragédia que acontece... tem uma crise hoje, né? Na Bolívia tem uma crise hoje. A tragédia da Bolívia, eu estive conversando com o Álvaro Garcia Linera ontem, quer dizer, a guerra entre o Arce, atual presidente, e o Evo é uma tragédia, irreversível já, pelo grau de acusações que eles têm entre si. Ao invés do Evo, o Álvaro Garcia Linera propunha, Evo, deixa o Arce ter um segundo mandato, como você teve, e depois você volta. Imediatamente que o Evo disse, tenho um inimigo mais, quer dizer, Álvaro Garcia Linera se transformaria também num inimigo para ele. E agora chega ao nível de que o governo quer tentar impedir legalmente a candidatura do Evo. A polêmica sobre se ele pode ou não, aí seria já uma guerra institucional, mas atualmente o grau de acusações impede a unificação. E, segundo Álvaro Garcia Linera, favorece a vitória do candidato da direita na Bolívia também. Emir, tirar proveito da sua sabedoria para você nos dar uma ideia de como você vê essa pressão que se exerce sobre o Lula no quadro internacional, para que ele fique... Bom, um colunista do Estadão disse que o Brasil estava a reboque da China e da Rússia na questão da Ucrânia. O que você acha da postura adotada pelo Lula nessa guerra, que é uma guerra mundial, porque afeta todos nós por conta
da exportação de grãos e porque ela está no centro da Europa, enfim. Eu acho que no marco existente, embora uma posição isolada, é a posição correta do Lula. Inclusive na conversa com o Zelensky não levou nem grana, nem armamento e nem a condenação expressa da Rússia, que ele não tem nada a propor. Quer dizer, como diz o Lula, sem a Rússia não há solução pacífica, que é aí que a mídia internacional interpreta como sendo uma condescendência com a Rússia, né? Mas hoje em dia a China defende essa posição de pacificação e o Brasil também, mas infelizmente não há coordenação. Agora já tem notícias assim, absurdas de quanto tempo demoraria a guerra da Ucrânia. Não sei quanto, mas não se vê horizonte de superação. A posição do Lula é uma posição correta. Eu acho que nenhum estadista internacional hoje tem tanto prestígio quanto o Lula. Inclusive na questão da guerra da Ucrânia, em que a Europa foi avassalada, perdeu a oportunidade de pacificar. Depois da Iugoslávia, a segunda vez que se bombardeia território europeu, e eles se somam à OTAN. Na verdade, quem tá atuando lá não é a Ucrânia, é a OTAN versus a Rússia, né? E a Europa se deixa levar, mais uma vez, uma posição militarista, de alguma forma, né? A intranscendência europeia se aprofunda mais ainda no mundo, né? Então, o grande fenômeno político do século XXI no mundo são os BRICS. São os BRICS, Aliança Rússia, China, Brasil. E como a Rússia está envolvida diretamente na guerra da Ucrânia, os BRICS não podem atuar para pacificação. Mas a China e o Brasil, se coordenassem, poderiam. Mas não é o que está acontecendo, né? Muito bem, professor Emir. E hoje o senhor preparou alguma indicação de livros para a gente? Deu para levar algum nessa viagem? Como que está aí? Eu estou aproveitando que estou na Argentina para mostrar uma antologia de textos meus que saiu aqui, chama Pensamento Crítico entre Dois Séculos, em que tem, publicado pelo Centro Cultural da Cooperação, em que é antologia de textos meus. Um deles é Século XXI, a biografia não autorizada, saiu no Brasil. Cartas ao Che, saiu no Brasil. As esferas pública, estatal, privada e mercantil no neoliberalismo, saiu no Brasil. E Um Novo Século em Movimento. Pensamento Crítico entre Dois Séculos, Autopropaganda, de um livro meu, saído aqui na Argentina. Muito bom, muito bom. Excelente. Parabéns, Emi. Tá, muito obrigado, viu? Até a próxima semana daí do Brasil. Obrigada, Tá bom. professor. Boa volta. Um abraço.